sanguínea, ou seja, qualquer coisa que dificulte a entrada do fluxo sanguíneo para aquele tecido, pode ser considerada uma isquemia. Então, isquemia, outro ponto para vocês estudarem. Tá? Edema, próximo tema. Edema. Né? Quais os tipos de edema? Né, que é o transudato e exudato. Quais são as características que diferenciam o transudato do exudato? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma colocação, vocês podem falar, porque enquanto eu estou olhando para a prova, né, a gente não consigo ver se tem alguém tendo alguma dúvida, tá? Então, vocês podem falar. Então, o edema, né, ele tem duas características quanto à composição, que é o transudato e o exudato, tá? O que é que pode causar edema, pessoal? Quais são as causas do edema? Por exemplo, obstrução nos vasos linfáticos. Só lembrando, os vasos linfáticos são os vasos que drenam a água dos tecidos, para que a água não se acumule nos tecidos. Se ocorrer um fechamento desses vasos, uma obstrução, uma parada da circulação linfática, a água dos tecidos, que deveria ser retirada pelos vasos linfáticos, eles vão se acumular formando o edema, né? As forças de Starling, que também tem lá no rim, tem também no tecido. Então, por exemplo, diminuição da quantidade de proteína no sangue, gera edema. Aumento da pressão na hipertensão, gera edema, tá? Então, vocês têm que ver exatamente quais são as causas do edema. Insuficiência cardíaca, gera edema. Beleza? Causas do edema. O que mais? Sistema renina, angiotensina, aldosterona, pode estudar que vai cair também, né? Só lembrando que o sistema renina, angiotensina, aldosterona, ele tem uma relação direta com o edema. O edema, ele estimula a ativação do sistema renina, angiotensina, aldosterona, né? O edema, ele faz esse estímulo, ele tem essa características de estimular o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Então, vocês estudem o sistema renina, angiotensina, aldosterona, também relacione ele com o edema, porque assim, vamos lá. O que estimula o sistema renina, angiotensina, aldosterona, especificamente, é a redução da pressão arterial. Quando ocorre a redução da pressão arterial, né, o rim ele libera a renina. A renina cai na corrente sanguínea, que são as células da mácula densa que estão presentes no rim. Essa substância renina cai na corrente sanguínea, né, e lá encontra uma proteína inativa chamada de angiotensinogênio. Esse angiotensinogênio, em contato com a renina, professor, dá exemplo de transudato e exudato. Vi agora, vê, Aline? Porque, como eu falei, eu não estou aqui nessa página, eu estou lá na prova e não consigo ver. Mas o exudato não é exemplo, é conceito, né? Todo edema que tem junto da água no tecido acúmulo de proteína, porque saiu do sangue, né? Proteína e água, é chamado de exudato. E todo edema que é formado apenas por água e não proteína, né, só água advinda do sangue, é chamado de transudato. Então, transudato é mais uma classificação do conteúdo do edema no tecido. Okay? Exudato é a saída de água e proteínas e transudato é só de água, é? Só água. É o acúmulo de água nos tecidos, a partir do sangue. Certo. Exatamente. E aí, pessoal, o angiotensinogênio é convertido em angiotensina 1 pela renina, tá? Essa angiotensina 1 ela entra em contato com uma enzima chamada de ECA, que está presente nos pulmões, e a angiotensina 1, através da ECA, é convertida em angiotensina 2. ECA significa enzima conversora de angiotensina. A angiotensina 2, por sua vez, ela vai gerar uma vasoconstricção, aumentando a pressão arterial, e também ela vai agir lá na glândula suprarrenal, estimulando a liberação de aldosterona, que é aquele hormônio que vai aumentar o volume sanguíneo. Falamos dele ontem, né? Vai aumentar o volume sanguíneo. Então, vocês podem ver que o que causa
ativação do sistema renina-angiotensina. O que causa a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona é a queda de pressão, e quando ele é ativado, a própria aldosterona e a angiotensina, elas alteram a pressão aumentando, ou seja, levando a pressão para o normal. O que é que acontece com o edema? Como o edema tem uma saída grande de água do sangue, a pressão tende a cair e esse sistema é ativado. Né? E esse sistema é ativado e ao invés de combater a questão do edema, ele faz piorar o edema. Okay? Então existe aí uma relação direta entre quanto maior o edema, mais é a formação, mais é a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona e maior vai ser o edema. Né? O sistema renina-angiotensina-aldosterona ele tenta aumentar a pressão e facilita assim a saída de substâncias dos capilares, né, do sangue para o tecido. Então é uma coisa como se fosse um feedback positivo entre o edema, né, e o sistema renina-angiotensina-aldosterona, tá? Então estudem o sistema renina-angiotensina-aldosterona e o edema. E aí só nisso aí são duas questões. Êmbolo, eu já falei, né, para vocês estudarem. Êmbolo, pessoal, ele pode ser 3 tipos, né, que eu falei para vocês. O êmbolo gasoso, que é formado por bolhas de ar que se formam dentro dos vasos. O êmbolo sólido, que é formado pelo desprendimento de um trombo ou de uma placa ateromatosa, tá? E um êmbolo lipídico oleoso, que pode ser formado a partir de gotículas de gorduras que se unem dentro do sangue, como, por exemplo, como eu até falei de fratura, né? Fratura de ossos longos, a medula amarela, que é o tutano, né? Até eu brinquei dizendo que era o tutano, ele pode sim ganhar corrente sanguínea e formar o que nós chamamos de êmbolo gorduroso, né? O êmbolo lipídico. Esses êmbolos, eles são perigosos porque eles podem obstruir, né? Como são massas, eles podem obstruir pequenos vasos, já levando o tecido à isquemia. Então, quero que vocês estudem êmbolo também. Né? Os tipos de êmbolos, as características e o que eles têm de diferenças entre eles. Tá? E aí, como vocês podem ver, a maior parte são 3 questões são 12 questões também, viu, pessoal? São 3 questões de degeneração, são 6 questões de distúrbios sanguíneos e são 6 não, 7. Não, são 4 de degeneração, 6 de distúrbios sanguíneos e 2 de inflamação, tá? Inflamação aguda, pessoal, não é inflamação crônica não, focar na primeira prova, na AV1. Eu tava estudando as duas. Hã? Eu tava estudando as duas. Só aguda. Tá? Então, da inflamação aguda, o que é que vocês têm que saber? A inflamação aguda, é uma questão que pede as características. Então, estudar as características da inflamação aguda, tá? Aqueles 5 pontos, né? Dor, rubor, calor, edema, né? E perda da função, tá? Perda da função é só na crônica, então essas 4 que fazem parte, né? Da inflamação aguda. Ativação das células de defesa, dos leucócitos, dos neutrófilos, por exemplo. Tá? A migração de células para o tecido inflamado, vocês lembram disso, que eu falei para vocês, tem rolamento, as fases. A adesão, a aderência, transmigração, né? Que é a diapedese, e as células de defesa vão migrar para o local da inflamação. Tá? Mediadores inflamatórios e as funções, né? Então, lembra que é quimiotaxia, né? Quimiotaxia é atrair as células para o local do processo inflamatório. Então, são só características gerais que eu quero, nada muito específico. O que é que tem na inflamação aguda? Tá? Tem vasodilatação? Tem vasoconstricção? É isso que eu quero, vocês vejam, né? Professor, então o senhor não vai se aprofundar muito em mediadores inflamatórios, não? Não, vou não. Graças a Deus. Características gerais da inflamação, mas saibam bem direitinho.
tá? E quais são as células envolvidas, pessoal? A gente sabe que a gente tem algumas células, né, os macrófagos, que são aquelas células que já estão no tecido, né? No tecido que reconhecem, são, até servem como reconhecimento de antígeno. E aí nós temos os neutrófilos como as principais células envolvidas no processo inflamatório agudo. Né? No crônico, a gente tem já os linfócitos, né? E dependendo do tipo da lesão, pode ser eosinófilo ou basófilo. Pronto. Só isso. E isso é a prova de vocês. Só isso? Se estudar por isso, tira um 10? Se estudar pelo que eu falei aqui, acertar, tira um 10. Pronto. Tem que acertar, né? Porque estudar e errar não rola. Raíza, desde ontem tá me chamando de anjo. É porque o senhor é um anjo, rapaz. Dando a prova assim, só dá uma estudada que o cabo tira uma nota boa. Eu sou pai, só não sou de você, viu, Matheus? Mas tá boa, pessoal. A prova tá boa. Eu fiz com todo carinho, dedicação e amor. Já chega tanta maldade, né? Eu fui mal demais com você esse mês todo. Foi não, foi só na V1 só, a maldade. Depois da V2 aí você melhorou 100%. É a perturbação, meu amigo. Você não tem noção do grau de perturbação que tá tendo no meu juízo de sábado pra cá, não. Você não tem. Pois é, pessoal. Estamos aí. Vitor, tu gravou o áudio da reunião? Gravei tudo. Manda aí pra galera, viu? Certo, Disponibiliza pra galera aí que tá no ônibus, tá no transporte pra fazer prova hoje à noite. certo. E aí, estudem, pessoal. Descansem, vai dar certo, tenho certeza, viu? Valeu, Daniel. Valeu. Boa tarde a todos, pessoal.